Vocês viram que no mesmo contexto em que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele associou com os gentios. Jacó, o teu nome não vai ser mais Jacó. Israel será o teu nome. E multidão de nações, gentios, procederão de ti e reis vão sair de ti. A mesma promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 17. Em Gênesis 17, verso 4, Deus prometeu para Abraão o seguinte. Deus falou, Abraão, essa vai ser a minha aliança contigo. Por pai de muitas nações eu te constituí. E Abraão não vai ser mais o teu nome. Abraão vai ser o teu nome. Porque por pai de muitas nações eu te coloquei. Aí é o que Paulo fala, Deus chamou à existência as coisas que ainda não existiam. Em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, Abraão, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Uma nação é Israel. Abraão, Isaac e Jacó, 12 tribos. Uma nação. Mas uma multidão de nações, aí Deus já estava com todo aquele plano na mente, né, que executaria no futuro. Uma multidão de nações saindo de Abraão e de Jacó. E é o que Deus confirma em Gênesis 17. Você vai ser pai de multidão de nações. Qual é esse plano que Deus vai traçar? Em Gênesis 28, Deus não falou que de Jacó iria sair multidão de nações? Porque de Jacó iria sair as 12 tribos no futuro iriam se dividir em 2 casas de Israel pela vontade do próprio Deus. Casa de Judá ia ficar casada com Deus, a casa de Israel iria ser jogada nas nações, Deus iria falar, vocês não são mais meu povo, eu não sou mais o Deus de vocês, vocês não são mais amadas, eu não vou ter mais misericórdia de vocês. E no mesmo momento, Deus promete chamar eles de volta no futuro. E quando Deus chamasse eles de volta, aí entra os gentios para fazerem parte de Israel e Abraão ser posto por pai de multidão de nações. E essa descendência de Abraão se espalhar pelos 4 cantos da terra, que são os 7 olhos do Senhor, espalhado pelos 4 cantos da terra, e bendizer as famílias da terra. Porque a promessa de bendizer as famílias da terra está na descendência de Abraão, na descendência de Jacó. A mesma descendência que vai abençoar as famílias da terra é a mesma que vai se espalhar. Primeiro Deus fala, vai se espalhar. Depois Deus fala, vocês vão bendizer as famílias da terra. É Cristo em nós. Verso 4, contextualizando. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações eu te constituí. Te farei fecundo extraordinariamente. A palavra fecundo, no hebraico, é a mesma palavra usada para Efraim. Reis procederão de ti. Isso não está em Gênesis 35? Olha o verso 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para eu ser Deus da tua descendência. Olha só, para eu, Deus falando, para eu ser o Deus da tua descendência. Não é Cristo, a descendência de Abraão? Por isso que tem que estar falando a nosso respeito, porque Ele é nosso Deus. Verso 8, eu te darei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E se você continuar lendo, Deus vai falar que vai fazer uma aliança com Sara. Sara vai ser mãe de nações e reis vão proceder dela. Não só de Sara, mas de Rebeca também. É incrível as promessas de Deus. Tem que prestar muita atenção nesses primeiros assuntos de Deus, com Abraão, suas mulheres e seus filhos. Porque aqui Ismael também está ficando de lado. Assim como em Gênesis 28, Esaú está ficando de fora da promessa. Porque Ismael e Esaú eles vão constituir um reino maligno no futuro, no nosso tempo. Um reino. E sabe por que Deus, o nosso Deus, não é o Deus deles? Porque eles escolheram o Deus deles. O Deus que manda decapitar a cabeça, o Deus que manda queimar cristão vivo, o Deus que manda matar todo aquele que não se converte ao islamismo, ao Alcorão. Agora nós vamos fazer uma leitura em Gênesis 48. Vai ter que ler alguns versos, mas eu criei um resumo pra gente. Gênesis 48 é um verso-chave. São praticamente 3 chaves. Vamos colocar assim. Uma chave está nas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Segunda chave está em Gênesis 48. E a terceira chave está na divisão da casa de Israel. Nos próximos vídeos eu vou fazer essa linha do tempo, naquela lousa que vocês estão vendo ali atrás. Vou criar uma nova mensagem mais resumida sobre esse tema e vou lançar no canal. Gênesis 48.
Passadas essas coisas, disseram a José: José, teu pai está enfermo. E aí foram e avisaram Jacó. Chegaram para Jacó e falaram: Jacó, eis que o teu filho José vem ter contigo. Aí diz aqui: esforçou-se Israel e assentou-se no leito. No verso 3 e no verso 4 está escrito que Jacó diz para José assim: José, meu filho, Deus Todo-Poderoso, usou essa expressão ainda, o Deus Todo-Poderoso, ele apareceu para mim em Canaã, em Luz. Ele prometeu que ia me fazer frutífero e fecundo. Olha, frutífero é o nome de Efraim. É a raiz do nome Efraim. E ali estava José, ia trazer os seus 2 filhos para Jacó. Deus falou que ia me fazer fecundo, frutífero, e que uma multidão de nações iria vir de mim, José. E Deus ainda me prometeu que daria para minha descendência essa terra em possessão perpétua. Olha só como Jacó, ele está de olho nas promessas de Deus. Porque Deus falou, lá em Gênesis 35, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou te fazer frutífero. E multidão de gentios vão sair de você. Olha só, de todos os filhos que Jacó tinha, José foi para o Egito. E lá José teve 2 filhos com uma mulher gentia. Um era Manassés e o outro Efraim. Manassés era o primogênito, não Efraim. Assim como Esaú era o primogênito, não Jacó. Assim como Ismael era o primogênito, não Isaac. Mas Manassés não vai ser rejeitado, como foi Ismael e Esaú. Vai ser só retirado o direito de primogenitura de Manassés, por conta do próprio Deus. Jacó fala assim, no verso 5, agora, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, José. Jacó está tomando Efraim e Manassés para si. Está falando, são meus filhos, são seus. Mas agora são meus. Traz eles aqui que eu vou abençoar. Por isso que esse capítulo é um capítulo chave. Em Gênesis 48, verso 8 e verso 9, diz que Jacó viu os 2 filhos de José e falou, quem são esses? Aí José falou, pai, são meus 2 filhos que Deus me deu aqui. Aí Jacó falou, traz eles para eu abençoar. Eu vou abençoar Manassés e Efraim. Mas no verso 10, diz que os olhos de Jacó já não podia ver direito. Tinha se escurecido. Mesmo assim, Jacó falou, traz os seus 2 filhos. José trouxe, Jacó beijou eles e abraçou. E vai abençoar eles, baseado no que Deus prometeu para Jacó. A Escritura destaca isso nesses versos que eu comentei com você. Aí o verso 13 diz assim, depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fez chegar até ele. José pegou seus 2 filhos e trouxe na posição da bênção. Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó, que não era o primogênito, e Manassés do lado direito, querendo dizer que o poder de passar a bênção de primogenitura era na mão direita. José trouxe na posição correta, que José achava correto. Mas Jacó, ele estava de olho nas promessas de Deus. Eu não quero explicar muita coisa aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Eu queria criar um resumo. Mas existe o porquê dos porquê que Jacó escolheu Efraim. Não só pelo nome Efraim, que significa frutífero, mas por outras razões que eu vou estar falando em outros vídeos. Jacó, por meditar nas promessas que Deus fez para ele, fez o que vai fazer aqui agora. Aí aqui diz que Jacó pegou as suas mãos e cruzou a sua mão esquerda, que era para ir na cabeça de Efraim, e a mão direita, que era para ir na cabeça de Manassés. Jacó cruzou. E ele não cruzou porque ele abriu o olho assim e perguntou para José, José, esse daqui é Manassés, né? Esse daqui é Efraim, né? Então eu vou trocar a mão porque... Mas não foi isso, porque o texto fala que Jacó não podia ver direito. Se o texto não falasse isso, faria sentido a gente imaginar que Jacó perguntou alguma coisa para José ou coisa do tipo. Jacó não via direito. Então ele cruzou as mãos, inspirado pelo Espírito Santo e pensando, com certeza, meu filho José trouxe os filhos na posição correta, que ele achou correta, de primogenitura. Manassés está do meu lado esquerdo e Efraim está do meu lado direito. Sabe, isso está implícito no texto. Porque não está escrito que Jacó perguntou para José, que Jacó abriu o olho e viu quem que era Manassés e Efraim. Senão o texto não faria sentido, horas. Era como se Jacó tivesse pensado, eu vou cruzar as mãos, porque a minha mão direita, a primogenitura vai sobre Efraim, frutífero. Este é um menino que vem de José, o filho mais importante meu. O filho meu que se tornou salvador do mundo. Um filho meu que foi
para a terra dos gentios e teve filho com uma gentia. Olha, Jacó associou as coisas. Deus falou, Jacó, eu vou te fazer frutífero. Dos 12 filhos que ele tinha, o único que foi para uma terra estrangeira e se tornou salvador do mundo foi José. Se não fosse José, Israel não estaria aqui hoje. Acho que nem o mundo estaria aqui hoje, porque ele se tornou salvador do mundo, e não só do povo de Israel. José teve 2 filhos ainda, estrangeiros. Um se chamava Frutífero. E Jacó falou, é esse. E o Espírito Santo confirmando com Jacó. Aí Jacó, com as mãos cruzadas, disse que José foi e tirou a mão de Jacó para colocar sobre a cabeça de Manassés. E falou, não, pai, esse daqui é o primogênito, Manassés, abençoa ele. Aí sabe o que Jacó falou? Jacó repreendeu a José. Só que olha o que aconteceu antes, no verso 15. E abençoou a José dizendo, o primeiro filho a ser abençoado foi José, porque em Gênesis 49, Jacó vai abençoar os seus filhos, mas em Gênesis 48, Jacó já havia abençoado José, e essa bênção passou para Manassés e Efraim, e a bênção da primogenitura passou para Efraim. E isso tem tudo a ver com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão vai ser frutífero, vai sair multidão de nações de Abraão, de Jacó também. Aí disse, abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão de peixes no meio da terra. Olha só, Manassés e Efraim. Não falou cresçam em multidões de peixes no meio do mar. Falou no meio da terra. Efraim se tornando multidão de peixes no meio da terra. Efraim vai estar relacionado com os gentios. Aí José foi e quis mudar a mão de Jacó para ir na cabeça de Manassés. Aí Jacó repreendeu José e falou assim, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. O menor é Efraim. O maior é Manassés, que tem o direito de primogenitura. E a sua descendência será uma multidão de nações. Olha aí, uma multidão de nações procedendo de quem? De José? Pode ser que é filho de José, mas Jacó tomou para ele. Falou, José vai ser meu filho, porque multidão de nações vão sair de mim. Então essa promessa de Jacó se tornar uma multidão de nações e bendizer as famílias da terra passa para Efraim, por causa desse episódio. Não é à toa que Efraim se torna um reino no futuro, e o reino da casa de Israel ainda, as 10 tribos. E tem um segredo aqui. Foi falado que Efraim iria se tornar uma multidão de nações. Eu vou mostrar no aplicativo hebraico. Multidão de nações. Aqui a palavra multidão é a mesma palavra que em outros textos é traduzido como plenitude.